Essa atividade de hoje, ela é especial porque hoje é o aniversário da Revolução Russa, né? Dia 7 de novembro. A gente chama de Revolução de Outubro porque no calendário juliano vigente, então, na Rússia czarista, tinha uma diferença. Enquanto era 7 de novembro no resto do mundo, lá era dia 25 de outubro. Mas a data é 7 de novembro. E hoje, portanto, a gente está comemorando aí o aniversário da Revolução Russa e vamos discutir a sua degeneração burocrática stalinista. A gente discutiu no módulo anterior a história da Revolução Russa, né, as lições da Revolução de Outubro, e agora a gente vai tratar aí da sua degeneração. É de fato um tema não só interessante, é um tema vivo e que tem consequências até hoje na luta de classes e na intervenção que a gente faz em todos os lugares, né? Na escola, na universidade, no local de trabalho, nas ruas, uma intervenção no terreno eleitoral, nos sindicatos, aonde quer que seja, está presente. A gente precisa sacar as lições, a gente precisa compreender o que aconteceu com a degeneração dessa revolução, porque isso vai marcar toda a história do movimento operário internacional desde então. Como que a gente pode explicar que a experiência mais avançada do proletariado internacional possa ter se tornado a maior tragédia da história do proletariado internacional, né? Tem muitos que vão dizer que o stalinismo ele é fruto do bolchevismo ou do leninismo, que o stalinismo seria a consequência inevitável do bolchevismo, que ele é filho do bolchevismo, e a gente acho que precisa discutir isso um pouco aqui também, porque primeiro a gente precisa entender o que é o bolchevismo, né? O que é chamado de bolchevismo. O bolchevismo, ele é a aplicação prática mais avançada do marxismo. O bolchevismo não se diferencia do marxismo. Ele foi uma forma de aplicação do marxismo que foi a mais avançada que foi encontrada até hoje, e que permitiu colocar a teoria marxista em prática e levar o proletariado ao poder de uma nação, através da Revolução de Outubro. Agora, estaria no bolchevismo as sementes para que o stalinismo nascesse, etc. Acho que o Trotsky faz uma explicação brilhante sobre isso, que está no texto que a gente indicou para a bibliografia como leitura básica, que é um texto mais curto, onde o Trotsky vai falar sobre bolchevismo e stalinismo. E ali está claro que o stalinismo, na verdade, ele se é fruto do bolchevismo, você só pode dizer isso compreendendo isso de maneira dialética, porque ele é consequência do bolchevismo, não como sua continuação, não como um produto da sua obra, mas sim como a sua negação. O stalinismo é a negação do bolchevismo e consequentemente, a negação do marxismo. E isso está bastante demonstrado e a gente vai buscar apontar aqui também, no pouco tempo que a gente tem, demonstrar isso. Essa divisão que existe entre stalinismo e bolchevismo está marcada, inclusive, por um rio de sangue que separa as duas coisas, né? Os stalinistas, o Stalin e a burocracia stalinista tiveram que massacrar, exterminar, eliminar fisicamente os bolcheviques, para que ela pudesse existir e se consolidar no poder. Então ela não pode ser simplesmente fruto, mas só isso, só esse fato incontestável, por si só já determina o stalinismo como negação do bolchevismo. A União Soviética, ela foi um estado operário que se originou numa revolução proletária que aboliu a propriedade privada dos grandes meios de produção, substituindo pela propriedade coletiva desses grandes meios de produção, né, e pela planificação da economia, a princípio sob controle dos soviets, os conselhos de deputados operários, camponeses, soldados. Ainda assim, mesmo nesse início que tem, digamos assim, o seu formato clássico, o Lenin explica, e o Trotsky também, era um estado de transição entre o capitalismo e o socialismo. Nunca foi socialista. Isso, na Revolução Traída, o Trotsky explica várias vezes de maneira muito clara. Nunca existiu socialismo na União Soviética, em lugar nenhum. Era um estado de transição entre o capitalismo e o socialismo. Conseguiu abolir a propriedade privada, entretanto, para superar o Estado Nacional e para superar as limitações que existiam do atraso econômico daquele país onde foi abolida a propriedade privada, ainda era necessário a Revolução Internacional, ou pelo menos em alguns dos países avançados, para que pudesse haver a possibilidade de desenvolver o socialismo. O socialismo, ele não pode estar confinado num único país, né? Ele precisa substituir o capitalismo, e o capitalismo é um sistema mundial. Ele não é um modo de produção que se prende aos limites do Estado Nacional. Então não é possível substituir
o capitalismo em um país só. As relações de produção existentes na humanidade, elas são internacionais. Hoje isso é fundamental para compreender por que não era ainda o socialismo. Mas isso piorou muito, porque em seguida teve a Guerra Civil. Enquanto estava tendo a Guerra Civil, teve a derrota da Revolução Alemã. A Revolução Alemã de 1918 a 1919 foi derrotada. Depois, em 23, uma nova tentativa foi também derrotada. A Revolução Húngara foi derrotada, depois a Revolução Chinesa, depois nos anos 30 a Revolução Espanhola, ou seja, uma série de derrotas que fez com que a Revolução Russa permanecesse no isolamento. Mas atenção, o central aí foi a Revolução Alemã. Se a Revolução Alemã tivesse vingado em 18, 19, não existiriam as condições materiais, ou as condições materiais para o surgimento do stalinismo, da burocratização da Revolução Russa, estariam numa situação muito menos favorável. É justamente esse isolamento internacional, a vitória da contra-revolução em outros países, que permite que uma casta burocrática se forme e usurpe o poder da classe trabalhadora soviética. E, além disso, a debilitação da sociedade em consequência da Guerra Civil, que teve depois do final da Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, a Revolução Russa, ela impõe o fim da Primeira Guerra Mundial e faz com que os imperialismos todos se unam para destruir a experiência proletária na Rússia, destruir o Estado operário que tinha acabado de nascer na Rússia. E se juntam numa guerra de proporções mundiais contra a União Soviética, contra o proletariado russo, que se vê obrigado a formar o Exército Vermelho correndo enquanto combatia. Os primeiros combates se dão ainda de maneira espontânea, com táticas de guerrilha, o povo tentando se defender como que era possível, e o Trotsky é incumbido de organizar e formar o Exército Vermelho, e é de fato uma história épica. O que acontece nesses 3 anos de guerra civil é impressionante, como apesar dos inúmeros e enormes sacrifícios, o Exército Vermelho consegue superar todos os países que tinham se juntado para atacar a União Soviética ao mesmo tempo, a Rússia Soviética. E se soma a essas circunstâncias que eu vinha colocando, né? Primeira circunstância, isolamento internacional, vitória da contra-revolução em outros países, a Revolução Russa fica isolada. Segunda circunstância, debilitação da sociedade russa em consequência da Guerra Civil, que ocorreu logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, logo após a tomada do poder em outubro. E terceira consequência, ou circunstância, que era o atraso econômico e cultural da Rússia em relação aos países capitalistas avançados. Um atraso enorme econômico e cultural que a Rússia tinha. E aí é preciso a gente entender, o Trotsky, ele vai falar nesse livro, A Revolução Traída, a ditadura do proletariado é somente uma ponte entre as sociedades burguesa e socialista. A sua própria essência, portanto, confere-lhe um caráter temporário. O Estado que realiza a ditadura do proletariado tem por tarefa derivada, mas absolutamente primordial, preparar a sua própria abolição. O grau de realização dessa tarefa derivada é, de certo modo, uma medida do sucesso no cumprimento dessa missão fundamental, a construção de uma sociedade sem classes e sem contradições materiais. Assim, o burocratismo e a harmonia social são inversamente proporcionais. O Trotsky explica aí, de maneira bastante perspicaz, como que o Estado ele precisa cumprir uma tarefa de se fazer desnecessário. O Engels vai explicar isso no Anti-Düring, quando ele está fazendo uma polêmica com o Düring, de maneira bastante interessante. Eu vou também colocar aqui uma citação do Engels. Quando desaparecerem, ao mesmo tempo que a dominação de classe e a luta pela existência individual, criadas pela atual anarquia da produção, quando desaparecerem os choques e os excessos que decorrem dessa luta, não haverá mais nada para reprimir, e logo não haverá mais a necessidade de um aparelho especial de repressão, o Estado. O Engels explica, portanto, é dessa explicação do Engels que o Trotsky deriva a outra explicação, né? Então, disso a gente conclui que o Estado ele vai dominar o ser humano até que o ser humano tenha conquistado o domínio suficiente sobre a natureza. Então, para que o Estado deixe de existir,
são necessárias duas condições. A primeira delas, que seja superada, eliminada a dominação de classe. A segunda condição, que seja superada a luta pela existência individual, ou seja, a luta pela sobrevivência. Essas são as duas condições necessárias para que o Estado deixe de existir. Acontece que o Engels, quando ele está tratando disso em abstrato, na polêmica com o Düring, no campo teórico, ele trata essas duas condições como sendo alcançadas concomitantemente. Ou seja, ele fala assim, é a partir daí, né, que quando essas duas coisas acontecem, né, quando são superadas essas duas condições. Mas no caso concreto da União Soviética, você teve a realização da primeira condição em 1917, foi a superação da dominação de classe, mas os anos foram passando e por conta das três circunstâncias que a gente já explicou, né, isolamento, derrota da Revolução dos Lugares, o segundo, a debilitação da sociedade em consequência da Guerra Civil, o terceiro, que é o atraso econômico e cultural que já existia na Rússia. Por conta dessas três circunstâncias, a segunda condição que o Engels fala, a superação da luta pela existência individual, pela sobrevivência, essa segunda condição ela não se realiza imediatamente, automaticamente. Para o Engels, que estava discutindo isso em abstrato, ele até pode ter considerado que pudessem passar alguns anos entre uma e outra condição ser realizada de fato, e numa perspectiva histórica, quando a gente está projetando a transição entre sistemas sociais, algumas décadas é um piscar de olhos, do ponto de vista histórico não é nada. Mas para as gerações que têm que carregar nas costas o peso do processo revolucionário, aí a história é um pouco diferente. E o que acontece é que num país atrasado, com todo o atraso ainda maior imposto pelas consequências da Guerra Civil, o que a gente viu é que a socialização dos meios de produção não foi capaz de levar automaticamente ao fim da luta pela existência individual. Então, o Trotsky vai explicar na Revolução Traída que essa foi a base material para o desenvolvimento da burocracia. Ou seja, a degeneração burocrática é a expressão da continuidade da luta pela existência individual num terreno onde não existe mais dominação de classe. Porque, geralmente, sob o capitalismo, a luta pela existência individual, ela passa pela dominação de classe, ou seja, a luta pela nossa existência passa por eu ter que vender minha força de trabalho para um capitalista, para a classe dominante, e com isso tentar sobreviver. Numa sociedade onde já não existia mais classe dominante, ou dominação da classe burguesa sobre o proletariado, mas aonde ainda não era possível superar a luta pela existência individual, não existia abundância, não foi desenvolvida economicamente e culturalmente a sociedade para que se atingisse isso ainda. De uma certa forma, a Revolução Russa também foi um assalto aos céus, nesse sentido, sozinha. Nesse contexto, a continuidade da luta pela sobrevivência acarretou o desenvolvimento dessa degeneração burocrática. Para ter uma ideia, por exemplo, durante a Guerra Civil, o privilégio da burocracia nascente, naquele momento, era que enquanto o povo morria de fome e tinha que racionar o pão, a burocracia, às vezes o burocrata tinha pão com manteiga. Era isso, não era que era uma burocracia luxuosa. Isso vai acontecer depois. Uma burocracia que desfrutava, esbanjava e... Não, nessa pequena diferença. Eu sou dirigente, então eu preciso da manteiga aqui no meu pão para eu pensar melhor, senão não vai para frente. Ou seja, é objetivamente a luta pela existência individual que não pode ser superada automaticamente com a abolição da propriedade privada, justamente pelas circunstâncias específicas em que se deu o fenômeno dessa revolução proletária, como eu já expliquei, aquelas três circunstâncias. E é isso que vai desenvolver a burocracia. Não quer dizer, e aqui não é que o Stalin era um cara muito malvado, ele era, mas não é por isso que as coisas se deram assim. Acontece que o Stalin, ele tinha as características que possibilitaram que ele fosse o representante supremo dessa casta burocrática que estava se formando. Mas se no lugar dele tivesse o Lenin, que não tivesse morrido, o Lenin não ia ser o representante dessa casta, mas iria ser enfrentado por essa casta. Essa casta burocrática ia se desenvolver de qualquer maneira, ia enfrentar o Lenin. Se fosse o Trotsky, muitos falam, o Trotsky era o criador do Exército Vermelho, tinha a confiança dos principais generais do Exército Vermelho ali no começo dos anos 20, por que que não deu um golpe no Stalin? Por que que não acabou com essa parada aí? Bastava ele organizar que ele tirava o Stalin do comando. Não resolveria o problema, não resolveria
poderia tirar o Stalin, porque o problema não era uma pessoa, não era a ação do Stalin. O problema era o desenvolvimento de uma degeneração burocrática em todo o sistema, dentro do partido, dentro do Estado, por conta das questões materiais que eu acabei de explicar aqui. Então, o Stalin foi, digamos assim, um grande representante desses interesses da casta burocrática que vinha saindo. O Trotsky teria sido o contrário, mas ele, assim como Lenin, teria sido atropelado por esse processo. A única coisa capaz de salvar a Revolução Russa da degeneração seria uma revolução política que retomasse para as mãos da classe operária o poder que foi usurpado por essa casta burocrática. E isso, naquele contexto, só seria possível se a revolução vingasse em outros países, principalmente nos países avançados. Então a Revolução Russa ela estava absolutamente dependente da continuidade da Revolução Mundial. E essa é basicamente a teoria da Revolução Permanente. A teoria da Revolução Permanente do Trotsky, ela é confirmada pelos fatos, explica que num país atrasado como a União Soviética, as questões, as tarefas democráticas para serem realizadas só poderiam ser realizadas pelo proletariado revolucionário, que a classe burguesa nacional não seria capaz de fazer isso, e, portanto, uma revolução social num país atrasado naquele contexto colocaria a questão imediatamente da tomada do poder pelo proletariado, e assim foi na Rússia. Entretanto, essa revolução ela não pode ficar confinada em um único país. Ela precisa ir para os outros países. E é por isso que a burocracia stalinista, quando ela assume o poder do aparato de Estado e do partido, para ela poder se consolidar, ela se baseia na teoria do socialismo num só país, que é a negação da teoria da revolução permanente. Para a burocracia seria a morte, que vingasse a revolução em outro lugar. Por isso que ela assume, inclusive, a direção da Internacional Comunista para sabotar os processos revolucionários em outros países. Ao mesmo tempo, dialeticamente, essa casta burocrática ela tinha interesses que convergiam com os da classe operária e outros que eram opostos aos da classe operária. Porque ao mesmo tempo que interessava para a burocracia manter as relações de produção, que era a propriedade coletiva, social dos meios de produção, porque era daí que ela conseguia tirar os seus privilégios, não interessava para a casta burocrática a Revolução Mundial, porque a ascensão ao poder da classe operária em outros países incentivaria o curso de uma revolução política antiburocrática na Rússia. A linha política aqui no Brasil, primeiro a linha do terceiro período que levou à intentona comunista de 35, mas depois toda a linha de conciliação de alianças democrático-populares como setores da burguesia, é o que levou à derrota das revoluções em todos os lugares e aqui fez com que o Partido Comunista Brasileiro jogasse fora inúmeras oportunidades de poder consolidar uma direção revolucionária para a classe trabalhadora brasileira. Eu queria voltar um pouco, talvez no que seja mais importante, o mais ilustrativo do que foi, do que significou a degeneração stalinista, que é esse rio de sangue que separa o bolchevismo do stalinismo. Isso que foi feito a serviço de uma falsificação histórica, que era para falsificar o conteúdo do bolchevismo, foi feito de uma maneira tão arquitetada. Vocês hoje estão... Todo mundo fica indignado com as fake news dos bolsonaristas e tal. A máquina de fake news stalinista deixa o Bolsonaro no chinelo. Que não tem mamadeira de piroca, não. Eu vou pôr algumas fotos aqui para quem não conhece. Por exemplo, essa foto aqui está o Stalin com alguns dos camaradas. Rolou um desafeto com esse camarada precisa ser eliminado, ele não só vai ser afastado, expulso, perseguido, ameaçado, morto, julgado sob falsas acusações, fuzilado, como depois acontece isso com a foto. Ele desaparece da foto. É como se ele nunca tivesse feito o que ele fez. Aqui a gente tem uma outra foto. Essa aqui é uma foto do primeiro aniversário da Revolução Russa, 1918, na Praça Vermelha, em Moscou, o Lenin discursando, e que vocês estão vendo ali que quem está fazendo a segurança do Lenin é ninguém menos do que o general do Exército Vermelho, o Trotsky. Ele está fazendo a segurança na entrada do púlpito de madeira ali. E atrás do Trotsky está o Kamenev. Depois dos processos de Moscou, essa foto fica assim. Cadê o Trotsky e o Kamenev? É Photoshop dos anos 30. Aqui, ó, olha a foto de cima. À esquerda do Lenin, à direita, para quem está olhando a foto, está o Trotsky. À direita do Lenin, à esquerda, para quem está olhando a foto, o segundo ali é o Kamenev. Na foto de baixo, o Kamenev e o Trotsky desapareceram. Olha essa foto aqui, ó. A primeira ali, à esquerda, a gente tem o Stalin com outros 3 amiguinhos.
Aí passa um tempo, um deles desaparece, passa outro desaparece, só sobra um. E por final o Stalin fica sozinho, porque a história vai sendo reformulada. E esses não eram opositores, eram stalinistas. Nós estamos falando de stalinistas. E aí eu queria dar mais números. O assassinato do Kirov em 1934, que era um potencial concorrente do Stalin e possivelmente sucessor do Stalin, ele era o chefe de Petrogrado. Trotsky acusou de que, na verdade, quem assassinou o Kirov foi o próprio serviço secreto stalinista, que assassinou o Kirov para poder desencadear a repressão contra os opositores. Não só o Trotsky acusou, como o Khrushchev, no 20º Congresso em 56, depois da morte do Stalin, que é quando ele começa a informar dos crimes do Stalin, ele afirma que o assassinato do Kirov foi planejado pelo serviço secreto stalinista. O Trotsky estava certo lá atrás. Não pôde ver a confirmação, porque ele foi assassinado por um agente stalinista no México em 1940. O Kirov, mas não só o Kirov, olha só, era o próximo sucessor, não era um opositor, não era trotskista, não era de esquerda, ele era um stalinista, o Kirov, mas teve que ser assassinado. Mas não só ele. Depois dos processos de Moscou, de todos os dirigentes do Comitê Central que tomou o poder em 17, só 3 estavam vivos. O Stalin, o Trotsky, no exílio sendo perseguido, tentando ser assassinado, e a Alexandra Kollontai, que também estava no exterior. Em 1940, o Trotsky é assassinado. E aí só sobra o Stalin e a Kollontai. Mas ninguém. Todos foram os que não morreram antes, como Lenin, que morreu antes, ou os Sverdlov, os outros foram assassinados, 2 desaparecidos. Mas mesmo Lenin, atenção, à época, o Trotsky aventa, e tem vários indícios, a possibilidade de que o Lenin foi assassinado por envenenamento pelo Stalin. Isso está na biografia aqui do Stalin pelo Trotsky, tem uma parte de um capítulo que o Trotsky dedica a explicar isso. E é bastante provável que tenha sido isso. Isso não teve como provar. Mas se você olha depois do que aconteceu, o extermínio de todos os velhos bolcheviques faz parte da lógica, inclusive que o Lenin tenha sido assassinado pelo Stalin. O Lenin era o primeiro obstáculo que o Stalin precisava remover para ele poder servir aos interesses da burocracia que vinha crescendo e que o Lenin estava combatendo. Só que era muito difícil eliminar o Lenin, então ele precisou fazer escondido, envenenando aos poucos, parecendo que o Lenin estava doente até que ele morreu. A própria Krupskaya, numa reunião da oposição unificada em 1926, onde o stalinismo ainda estava longe de se consolidar como poder totalitário, onde ainda existia uma série de oposições de direita, de esquerda dentro do partido contra o Stalin, a Krupskaya, numa reunião da oposição unificada em 26, falou, a Krupskaya, que era companheira do Lenin de toda a vida, se o Vladimir Ilyich estivesse vivo ainda hoje, provavelmente estaria numa das prisões stalinistas. Já em 26 isso. Bom, eu mostrei as fotos para vocês, tem gente que hoje acha que o Brasil ter ido do Lula ao Bolsonaro é o fim do mundo, não entendem o que foi na história o proletariado russo ter ido da Vitória de Outubro aos gulags stalinistas. Se acovardam diante do que está acontecendo hoje, como se, enquanto que os verdadeiros revolucionários combateram de maneira muito corajosa o que aconteceu, o terror stalinista lá na Rússia. Mas eu quero continuar, porque eu estava dizendo, o antigo Comitê Central de 17 foi todo exterminado. Agora, esse Comitê Central, que de 139 membros, 98 foram executados, foi o Comitê Central eleito no 17º Congresso do Partido Comunista da União Soviética de 1934, onde já não existia mais oposição, toda a oposição já tinha sido banida. Era um Comitê Central completamente burocratizado stalinista, dos principais dirigentes stalinistas burocratas de 139 e 98 foram executados. Nesse congresso que elegeu esse Comitê Central de 34, dos 1.966 delegados desse congresso, 1.108 foram executados. Todos stalinistas. A burocracia ela tinha que cortar na própria carne. O terror stalinista era uma máquina de moer. A NKVD, que é a antecessora do que foi a KGB, depois que é mais conhecida durante a Guerra Fria, que era a polícia política, que prendeu 1,5 milhão de pessoas, fuzilou entre 680 mil e 1.200.000 pessoas. Isso sem contar os centenas de milhares que morreram de fome, de doenças, de frio, nos gulags, nos campos de concentração, a Sibéria, nos Urais, etc. O chefe da NKVD, que era o Yagoda, que era um dos braços mais importantes de Stalin na repressão, também foi envolvido e executado nos processos de Moscou. Mas não só, mais de 20 mil agentes da própria NKVD foram presos e vários foram fuzilados.
Os trotskistas eram os mais perseguidos. Todos os processos de Moscou, a principal acusação era sempre contra o Trotsky, que estava fugindo da morte no exterior. Os filhos do Trotsky foram assassinados. Se você era trotskista, você estava condenado à morte. Ser identificado como trotskista era receber uma condenação de morte. Para finalizar, eu queria propor uma homenagem aqui, e para isso eu quero ler um trecho de um livro do Leopold Trepper. O Trepper foi o responsável pela famosa Orquestra Vermelha. O que foi a Orquestra Vermelha? A Orquestra Vermelha era uma rede de espiões soviéticos infiltrados na Alemanha nazista e nos países ocupados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E o Trepper era o responsável. O Trepper era o chefe stalinista da Orquestra Vermelha. Para vocês terem uma ideia da importância desse cara, depois do fim da guerra, o chefe do serviço secreto nazista reconheceu numa declaração que ele deu que o Trepper tinha sido responsável por mais de 300 mil baixas do exército nazista. E que através das ações da Orquestra Vermelha, o Trepper teria ganho a guerra praticamente sozinho. Declaração do chefe nazista do serviço secreto. Para vocês terem uma ideia da importância que teve o Trepper. O Trepper conseguiu, por exemplo, infiltrar o alto comando nazista, que tinha o Hitler e os generais. Ele tinha agente soviético, taquígrafo, que é os cara que consegue escrever muito rápido tudo que fala. Ele tinha esses agentes soviéticos passando informações em primeira mão. Eles escutavam o que estava se passando na sala da reunião, iam estenografando, escrevendo tudo por telégrafo, em primeira mão, o que permitia que ele soubesse, por exemplo, das intenções dos nazistas de invadir a União Soviética com muita antecedência. E ele avisou o Stalin. O Trepper avisou o Stalin com muita antecedência que a Alemanha nazista, os nazistas iam invadir a União Soviética. Só que o Stalin ignora os avisos do Trepper e prefere confiar no acordo que ele tinha feito com o Hitler. A União Soviética derrota os nazistas apesar do Stalin. Essa cagada do Stalin de não confiar no informe do Trepper levou a que depois todos os agentes da Orquestra Vermelha fossem descobertos pelos nazistas e exterminados. O único que escapou vivo da Alemanha nazista, da Orquestra Vermelha, foi o Trepper. Foi o único que conseguiu escapar vivo. Quando ele chega na União Soviética, ele vai cobrar do governo soviético satisfação porque que não confiaram nele. Ele avisou com bastante antecedência o que ia acontecer da invasão nazista. A resposta foi que ele foi preso e ficou 10 anos preso nas prisões stalinistas. 10 anos preso. Esse cara, o Trepper. Quando ele ficou preso, ele acabou na prisão, nos campos de concentração que ele passou e tal. Ele acabou conhecendo vários trotskistas. E aí, mais tarde, depois que ele sai da prisão, ele vai escrever um livro que chama O Grande Jogo. E é um trecho desse livro que eu vou ler aqui agora. Esse cara que foi um stalinista a vida toda. Olha o que ele vai dizer. A revolução havia degenerado num sistema de terror e de horror. Os ideais do socialismo estavam ridicularizados por um dogma fossilizado que os verdugos tinham a desfaçatez de chamar de marxismo. Todos os que não se sublevaram contra a máquina stalinista são responsáveis por isso, coletivamente responsáveis. Não faço exceções e não escapo deste veredito. Mas quem protestou? Quem elevou sua voz contra o ultraje? Os trotskistas puderam reivindicar essa honra. Nos tempos dos grandes expurgos, só podiam clamar sua rebelião nos vastos desertos gelados para onde haviam sido enviados para serem exterminados. Nos campos de concentração, sua conduta foi admirável, mas suas vozes se perderam na tundra. Hoje, os trotskistas têm o direito de acusar os que então uivavam com os lobos. Que não esqueçam, porém, que possuíam sobre nós a imensa vantagem de dispor de um sistema político coerente, suscetível para derrubar o stalinismo e ao qual podiam agarrar-se no meio da profunda miséria da revolução traída. Esse velho stalinista rende essa homenagem aos trotskistas. Foram fuzilados centenas de milhares de revolucionários valorosos que defendiam com as suas vidas a revolução, a União Soviética, contra os reais inimigos externos e também contra a burocracia, essa burocracia stalinista que usurpou o poder da classe trabalhadora. Os trotskistas, além de não confessarem os falsos crimes sob tortura, além de não entregarem os seus camaradas,
Quando eles eram perfilados para ser fuzilados, eles recebiam a bala olhando no olho do soldado que estava disparando, com o punho erguido, cantando a Internacional. Milhares de militantes trotskistas terminaram a vida assim. E aí hoje a gente ouve lucaxianos, o Zé Paulo Neto, outros que se apoiam no Domênico Losurdo, como o Jones Manuel, para vir relativizar o stalinismo. Não podemos ter moralismos, o stalinismo cumpriu um papel bom e mal. Não teve papel bom que o stalinismo cumpriu. O que a gente tem que ver sem moralismo é compreender que esses canalhas stalinistas, que não era só o Stalin, era uma pirâmide burocrática onde no topo estava o Stalin, mas onde era necessário que em cada degrau da pirâmide houvesse uma miríade de pequenos Stalins que reproduzissem aquilo. E eles faziam isso em benefício dos seus próprios interesses de camarilha burocrática. Eles foram o principal inimigo da Revolução. Eles foram a correia de transmissão dos interesses da burguesia dentro do movimento revolucionário. E aí o que a gente tem que entender, sem moralismos, é que esse desenvolvimento se deu com base em condições materiais bastante específicas que eu expliquei aqui. Mas de maneira nenhuma a gente pode relativizar e passar um pano para os stalinistas. Ainda hoje, apesar de não ter mais o aparato do Kremlin, o que resta de stalinismo precisa ser combatido sem tergiversar. Sem tergiversar. O nosso combate não se trata de uma picuinha entre duas facções. Se trata de revolução e contra-revolução, e é assim que a gente tem que lidar com isso. Nós, como comunistas, como trotskistas, carregamos o legado, e precisamos compreender, estudar para entender que legado é esse que a gente representa e que a gente carrega. Nós defendemos e levamos o legado dos que morreram de pé, cantando a Internacional. Eu queria encerrar chamando a atenção novamente que não é vendo e revendo esse vídeo aqui com as vários informes, explicações, contribuições dos camaradas que alguém vai se tornar conhecedor, vai se apropriar da teoria e do conhecimento sobre a degeneração stalinista. É preciso ler, ir às fontes. E aí a gente está indicando essa bibliografia maravilhosa que qualquer um pode estudar. Essa aqui é uma edição da editora Centauro, tem outras edições também em português. A Revolução Traída do Trotsky é a principal obra para compreender o stalinismo, suas consequências. Apesar de ter sido escrita em 1936 e, portanto, ainda não dava conta dos processos de Moscou, né, do terror stalinista que levou à morte centenas de milhares de pessoas, né? Mas esse livro aqui, ele é essencial para compreender onde o Trotsky faz a análise mais acabada do que é, do caráter, da natureza do stalinismo, né? E prevê aqui, de maneira genial, faz várias previsões, né? Mas a previsão é que o que estava acontecendo levaria à restauração do capitalismo na União Soviética, que foi o que aconteceu décadas depois, né? 50 anos depois, a previsão do Trotsky foi cumprida, né? Foi realizada. Tem vários outros livros do Trotsky, tem esse outro muito interessante, que é a Revolução Desfigurada, que é um conjunto, uma coletânea de textos de 1929 do Trotsky, ali no processo de ser expulso da União Soviética, todo o combate que ele ia fazendo, textos, cartas, artigos, propostas da oposição de esquerda contra a burocracia stalinista. Muito interessante esse material. Aqui tem os processos de Moscou escritos pelo Trotsky, e aqui é um complemento, digamos, a essa Revolução Traída, tá? Então, importantíssimo também esse aqui, para entender os processos de Moscou. Os gangsters de Stalin, eu só tenho em espanhol, acho que não tem em português. Inclusive esse aqui eu ganhei do neto do Trotsky, eu tenho a dedicatória aqui do neto do Trotsky, do camarada Esteban Volkov. Esse aqui é um livro que trata especificamente dos ataques stalinistas ao Trotsky no México, né, da ação dos stalinistas no México para... O próprio Trotsky escreve ainda antes de ser assassinado. Aqui a gente vai ter O Grande Organizador de Derrotas e a Terceira Internacional depois de Lenin, também um livro do Trotsky.
Teoria da Revolução Permanente, importantíssimo para compreender. Na verdade, a Teoria da Revolução Permanente é uma defesa, que tem 2 edições, Expressão Popular, Sanderman, 2 edições muito boas, que é importantíssimo para compreender a diferença teórica entre o stalinismo e o marxismo, ou o trotskismo, se assim preferir. Aqui um livro fundamental para entender o stalinismo, Partido Bolchevique, do Pierre Brouet, para entender a história do Partido Bolchevique. Aqui, a história da Internacional Comunista, em 2 tomos, também do Pierre Brouet, importantíssimo. E aqui a gente tem, em 2 volumes em português, a biografia do Stalin, aliás, a biografia do Stalin escrita pelo Trotsky, que eu tive a honra de traduzir para o português. Esses aqui são alguns, ainda tem uma extensa bibliografia. A biografia do Stalin, escrita pelo Jean-Jacques Marie, também é fundamental. Tem uma extensa bibliografia para quem quiser se aprofundar sobre o stalinismo como fenômeno ali quando ele surgiu e quando ele esteve no poder da Revolução Russa, né, que ele esteve no poder do Estado Soviético.